Boa noite, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para a gente fazer aquela nossa visão da rodada, como a gente faz no final de toda a rodada. Agora há pouco acabou o jogo do Santos, que empatou em 0 a 0 no Allianz Parque contra o time do Ceará em São Paulo. Esse resultado foi péssimo para o time do Santos, mas foi bom para nós, e eu vou explicar por quê. Quando a gente faz essa análise da rodada, a gente olha aquilo que aconteceu em prol do que pode ou não prejudicar a gente, entendeu? Mas antes de a gente começar a fazer a análise da rodada, deixa eu dar dois pitacozinhos rápidos. Primeiro, para quem não sabe, Facundo Bernal saiu ontem do jogo sentindo a coxa, mas não parecia nada muito grave. Hoje o Fluminense divulgou o resultado do exame de imagem que o Facundo Bernal fez. E nesse exame teve uma lesão na coxa, no adutor, de grau 3, gente. O que significa isso? O Bernal está fora do Mundial. Facundo Bernal, provavelmente, se não houve nenhum erro no diagnóstico, Facundo Bernal está fora do Mundial. E pra gente isso é péssimo, porque ele estava começando a melhorar um pouco mais agora. E ao mesmo tempo, nós não temos o Otávio. O Martinelli não é o jogador da posição, né? O Nonato, e muito menos o Hércules. Então o Fluminense vai ter que sair para contratar. Mas nós tínhamos outras prioridades, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso. E o segundo pitaco é para quem também estava acompanhando a jornada ontem. Lembra da declaração na saída de campo do Thiago Silva, falando da falta de caráter. Depois ele veio a público nas redes sociais, dizendo que ele se expressou mal e que seria personalidade. Algo de estranho está acontecendo no mundo do vestiário tricolor, né? Não é só uma impressão, isso é uma certeza. Ele falou que tem coisas que tem que falar internamente. Então, nós temos que apurar um pouquinho mais e entender o que está acontecendo no Fluminense. Até porque não sei se é um problema entre os jogadores, não sei se é um problema entre o técnico que não viaja, e se o técnico não viaja, os jogadores também devem pensar, se ele não dá valor, nós vamos dar por quê? Então, alguma coisa está acontecendo. E eu acho que com tudo isso que eu falei, e mesmo da derrota de ontem na Arena MRV, eu acho que dos males foi o menor. E vocês vão ver por quê, porque o Fluminense não perdeu nenhuma posição. Houve um distanciamento dos primeiros, a rodada não foi boa para nós, mas não perdemos nenhuma posição. Vamos dar uma olhada como é que foi a rodada de ontem, e aí vamos dar uma conversada sobre isso. Vamos lá. Ó, a gente aqui olha, deixa eu ajeitar isso aqui um pouquinho. Primeiro aqui a gente vai ver, vamos ver os jogos, depois eu volto ali, tá, gente? Eu deixo aqui, deixa eu trazer um pouquinho pra cá. Pronto, agora fica mais fácil da gente conversar e a coisa tá melhor. Vamos lá. Os resultados de ontem: o Fortaleza no sábado venceu o Juventude por 5 a 0. O Mirassol ganhou o Corinthians por 2 a 1. Isso é um resultado até que nos favoreceu de certa forma. O Grêmio empatou com o Bragantino, outro resultado que nos favorece de alguma forma. O Vasco perdeu em Salvador para o Vitória por 2 a 1. O Flamengo, que momentaneamente tinha assumido a primeira posição em cima do Bahia, logo depois o Palmeiras, que venceu o jogo dele, também repassou. Então, vitória do Flamengo 1 a 0 sobre o Bahia. O Cruzeiro, esse resultado não foi bom para nós, meteu 4 gols no time do Sport em Recife, na estreia do Antônio Oliveira, que com 20 minutos foi chamado de burro, né? Que novo recorde mundial essa. O Palmeiras, no final do jogo, com o gol do Vitor Roque, o Tigrinho, o Fluminense fez 1 a 0. O Palmeiras fez 1 a 0 em cima do São Paulo na Arena Barueri. O Galo ganhou de nós, né? 3 a 2 com aquele... E outra coisa, né? Analisando bem o lance, o Leão estava impedido e ele atrapalha o Fábio. Mais um erro contra nós. Fica na conta. O Botafogo atropelou o Internacional por 4 a 0 no tapetinho lá no Engenhão. E hoje, no encerramento da rodada,
o Santos ficou no 0-0 contra o Ceará. Jogo esse realizado no Allianz Parque. Então, como é que ficou a tabela? A gente estava em quinto quando a gente fez esse último papo da sétima rodada. Continuamos em quinto. O problema é que a gente estava a 3 pontos do líder, agora a gente está a 6. O Palmeiras é líder do campeonato com 19 pontos e 6 vitórias. O Flamengo é vice-líder com 17 pontos e 5 vitórias. O Bragantino está em terceiro com 17 pontos, 5 vitórias, mas tem um saldo de gol menor do que o Flamengo. O Cruzeiro subiu a 16 pontos, tá, com 5 vitórias, e a gente agora chega na quinta posição com 13 pontos. Então, quer dizer, o Cruzeiro abriu 3 pontos da gente, o Bragantino 4. Então, quer dizer, nós já estamos a 2 rodadas da liderança. Mas nós temos aquela nossa meta de no mínimo 19 pontos antes do Mundial. Ainda faltam 3 jogos. Quer dizer, o Fluminense tem 13. Dá para passar dessa meta. Mas nós temos um jogo em Caxias do Sul no próximo domingo contra o time do Juventude, que é outra criptonita pra gente. Vamos lá. Na sexta posição está o Ceará, que com o empate subiu para 12. O Galo, com o empate, subiu para a sétima posição. Com a vitória, subiu para a sétima posição. O Bahia, com a derrota, caiu uma posição, ficou na oitava. O Botafogo, com a vitória, subiu para a nona posição, com 11 pontos. O Corinthians perde a posição para o Botafogo e fica na 10ª posição com 10 pontos. Depois vem o Fortaleza, com a vitória conseguiu subir para a 11ª posição com 10 pontos também. O Mirassol também com 10 pontos subiu uma posição para a 12ª posição. O Inter, que estava lá em cima brigando conosco, que deveria estar com 12 nesse momento, ele agora fica com 9 depois da derrota. E ele perde algumas posições, ele cai ali para a 13ª posição. O Vitória sobe mais uma para a 14ª com 9 pontos. O Grêmio também com 9 pontos, também perde uma posição com empate. O São Paulo perde uma posição também com 9 pontos e está quase entrando na zona de rebaixamento, porque o São Paulo só teve uma vitória, gente. O time de São Paulo só tem uma vitória no campeonato em 8 rodadas. 6 empates e uma derrota. Caiu o último invicto, que é o São Paulo. O Vasco já está na zona de rebaixamento com 7 pontos na 17ª posição. O Juventude também, e lembrando que nós vamos pegar o Juventude, que está na zona de rebaixamento, e o Fluminense adora ressuscitar os mortos. O Juventude também tem 7 pontos na 18ª posição. E o Santos, gente, esse empate do Santos, olha, 5 pontos tem o Santos e ele está na penúltima posição. O Sport somente com 2, ainda não venceu no campeonato. O Santos só tem uma vitória. Então, por que eu digo isso? Se a gente analisar friamente, os 4 primeiros que estavam na nossa frente marcaram, fizeram ponto. O Bragantino não venceu, mas empatou o jogo. O Cruzeiro venceu, o Flamengo venceu, o Palmeiras venceu. E nós ficamos estacionados. Tivemos a chegada do Ceará, fica mais próximo da gente ali. Mas Ceará e Fortaleza, Ceará e Atlético, porque o Bahia já estava nessa posição ali perto da gente. Então, o que significa? A rodada não foi boa para nós, não foi de toda ruim. Esse empate do Ceará fez a gente se manter na posição, mas não foi de toda ruim. Mas também não foi aquela rodada dos sonhos, porque todo mundo está ali. E como é que tá? Vamos ver a semana que vem, a 9ª rodada, como será e o que a gente pode espelhar ou para a próxima semana. Vamos lá, o Ceará vai pegar o Sport no Ceará, no Castelão. Então a tendência do Ceará vencer. O Vasco pega o Fortaleza em São Januário. E eu vou falar para vocês que eu não garanto a vitória do Vasco aqui nesse jogo. O São Paulo pega o Grêmio no Morumbi. O Corinthians joga contra o Santos na Neoquímica Arena. Olha, é outro jogo encarrespado para o Santos. Olha, sei não. O Bahia pega o Vitória no domingo. O Fluminense joga contra o Juventude também domingo às 16 horas, no horário de Brasília, jogo da televisão. E temos o clássico às 18h30, Flamengo e Botafogo.
Temos o Bragantino enfrentando o Palmeiras, isso é um ótimo porque são dois dos times que estão na nossa frente. E temos outro clássico que é Cruzeiro e Atlético. Então, tem chance aqui, vamos colocar aqui, vamos fazer uma suposição. Vamos colocar que o Ceará vence, o Ceará vai a 15 pontos, passaria a gente. Tá? O Cruzeiro, aquele empate com o Galo, ele vai a 17, com 5 vitórias, com saldo, vamos ver o saldo de gols do Cruzeiro, com saldo de 6, a gente está com saldo de 0. O Cruzeiro, se empatar, fica na nossa frente, independente se a gente ganha ou não. De qualquer maneira, ele é 17, a gente só tem 13, ficaria um ponto atrás. Com a derrota do Cruzeiro, mesmo que a gente ganhe, a gente não passa o Cruzeiro. Então, a gente não chega nem à 4ª posição. Isso já é fato, independente do resultado do Cruzeiro. Vamos colocar que o Bragantino e o Palmeiras empatados, porque o jogo é em Bragança, mas eu acho que o Palmeiras vence. O Palmeiras vai a 20 e o Bragantino a 18. Vamos colocar que o Flamengo e o Botafogo empatem. O Flamengo vai a 18 pontos contra o Botafogo, que chegaria no máximo a 12. E isso nos obriga a vencer o nosso jogo. A gente vencendo vai a 16 contra os 16, contra 17 do Cruzeiro, 18 do Bragantino, 18 também do Flamengo e 20 do Palmeiras. Quer dizer, a gente ficaria ali a 4 pontos do líder Palmeiras. Quer dizer, dá para melhorar? Dá. Dá pra gente pelo menos diminuir essa diferença em 2 pontos. E aí na próxima rodada, na rodada 10, nós vamos pegar o Vasco no Maracanã no sábado. Quer dizer, e nós vamos encarar aí o Fernando Diniz. Então, vamos olhar. E teremos Flamengo e Palmeiras na mesma rodada, quer dizer, no Allianz Parque aqui em São Paulo. Então, teremos aí muita coisa para acontecer. Teremos jogos aí difíceis, jogos importantes, que nós vamos ver o que vai mudar. O Cruzeiro vai a Fortaleza. Vamos olhar ali, o Bragantino pega o Juventude em Bragança. Quer dizer, tem jogos aqui extremamente importantes. E o Botafogo? Cadê o Botafogo nessa história? E o Botafogo vai jogar contra o Ceará. Então, e a última rodada que a gente joga antes da viagem pro Mundial, nós vamos encarar o Internacional em Porto Alegre. É o joguinho duro também, né, gente? É o jogo da TV, às 20h30. E eu vou te falar, o Cruzeiro pega o Palmeiras, o Flamengo o Fortaleza e o Vasco pega o Bragantino. Quer dizer, o Fluminense precisa fazer aí pelo menos 3 vitórias nesses jogos para poder chegar àquela nossa conta de 19 pontos. Difícil? Bastante. Mas é possível? Também é. Então, vamos aguardar. Vamos ver aí como é que o Fluminense vai se portar e como será essa semana. Porque acho que o Renato precisa dar uma satisfação à torcida. O jogo de quarta-feira contra o União Espanhola, o Fluminense precisa vencer e vencer bem. Até para poder tirar essa nhaca que está do time. E aí sim nós vamos ver como é que será o jogo de domingo contra o Juventude em Caxias do Sul. Essa é a visão da rodada, gente. Eu vim trazer aqui pra gente como a gente está acostumado a fazer. Esperei acabar o jogo do Santos pra gente poder estar conversando e estamos aí fechando, tá bom? Então, voltamos com a visão da rodada depois da 9ª rodada, mas no meio da semana ainda vamos ter o papo de tricolor. Teremos o pré-jogo quarta-feira e o pós-jogo depois que acabar a partida entre Fluminense e União Espanhola, tá bom? Eu agradeço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal, um abraço.